problema da reforma tributária não é a questão da carne na cesta básica, não é a questão da oposição comentar aqui a mudança do texto, né, aos 45 do segundo tempo. Queria falar um pouquinho aqui sobre reforma tributária, Ibovespa subindo, reagindo positivamente, né, esse fator, tem fatores externos, mas acho que, obviamente, essa reforma, que na minha opinião não é uma reforma, é uma decoração no máximo de tributos, foi positiva, né? Mas foi positiva porque o sistema atual é muito ruim, né? Gastam-se horas, um sistema confuso e realmente de baixo retorno, né? Se cobra muito e se ganha, né, em retorno a isso, baixo serviço prestado, né, do Estado. A gente tem a substituição, né, de alguns impostos ali indiretos, a gente está falando do PIS, COFINS, ICMS, IPI, etc. Não estamos falando de imposto de renda, a renda ainda vai ser tributada em 27,5% para quem ganha mais de 4,5%, estou arredondando valores. Não estamos falando de IPTU, não estamos falando de IPVA, estamos deixando um monte de coisa aí passar. Então por isso que eu falo que é uma decoração, né? Aquela sala que tem um sofá ruim e sujo, a gente está pondo uma manta em cima, ela não tem um ar-condicionado, a gente comprou um ventilador, mas eu precisava derrubar a parede para ampliar, remover o piso, tudo isso a gente não está fazendo. Mas a sala vai ficar mais bonitinha, talvez mais confortável, vai comprar uma almofada, é um pouco disso que se trata o IVA. É muito boa, a ideia já roda em mais de 170 países, ele simplifica, né? Fica muito mais claro o imposto de valor agregado, ou seja, eu vou produzir essa malha aqui, então vou tecer ali com os fios de algodão, sou o passo 1 da cadeia produtiva, me custou R$ 50 e supondo que o IVA seja 12%, eu tributo 12% de R$ 50. Eu, atacadista, comprei 10 malhas dessa, agrego R$ 25 nessa malha, vou tributar em 12 os R$ 25 que eu agreguei, não tem aquela sobreposição de imposto, né? Isso é positivo, sem dúvida. O varejista vai comprar e vai agregar mais R$ 10, vai pagar ali 12% apenas dos R$ 10, essa malha, né, que vai somando os valores, né, imposto sobre valor agregado, chega no varejista final ali para ser vendida por R$ 87, se eu não errei as contas aqui, com a tributação, né, específica de 12% sobre os valores adicionados. Ótimo, né? Parece até uma coisa de outro mundo, mas o errado é como era antes, né? Ou como é atualmente. Tem um processo aí de prazo, né, para isso se tornar efetivo, vai começar a ser implementado em 27, gradualmente, né, se calculando para que em 33 seja efetivo, né, essa substituição dos impostos indiretos pelo IVA, Imposto de Valor Agregado. Excelente, né? Do ponto de vista prático, né, é ótimo. Porém, nas manchetes, né, a gente está vendo a questão da carne, que não é tributada na cesta, isso é relevante, né? A gente está vendo as questões de farmacêutica, as outras questões amplas da oposição, que de fato cumpre seu papel, né, na democracia, e tudo isso, obviamente, é longe do ideal, né? E a justificativa é que é a reforma possível, né? Mas sempre é possível, nunca é ideal no nosso país. Mas o fato mais grave, né, e eu falo, é por isso que o Bovespa sobe quase 1 e não sobe 20%, né, porque a gente não tem uma reforma. Eu acho que tem um aspecto delicado que ninguém está comentando, que é justamente o cálculo, né? A gente vai repetir erros do passado, né? Os deputados ou quem está criticando, o influencer de internet que não leu as 379 páginas das quais eu li da reforma para poder vir falar aqui com vocês e pensar como isso vai influenciar nossos investimentos daqui para frente, né? Não é hoje, não é nessa alta de 1% do Ibovespa, né? Vão ter perdedores e vão ter ganhadores, vai ter gente que vai pagar mais imposto com o IVA. E abre um parênteses aqui, o copo meio cheio é que discute-se, né, travar o IVA em não mais de 26,5%. Se passar dessa taxa, vai ter que ser votado em 33, algo que vai, obviamente, recalcular. Então a gente vai ver muita coisa disso ainda, mas, de novo, repetir erros do passado que a gente vai olhar para chegar no IVA pelo lado da arrecadação. A gente vai
está escrito lá, né? De 2012 a 21 vai se calcular o que é o equivalente, né, desses indiretos, impostos indiretos, o que é o equivalente disso para um IVA. Vão ser estimativas de médias de arrecadações passadas. Então a gente vai carregar um passado, né, que certamente não vai refletir o futuro. Então a gente está olhando pelo lado da arrecadação, né? Com sorte a gente não vai ter aumento e vai ter simplificação, que é a principal discussão, né? A principal bandeira levantada para aprovação dessa reforma, mas a gente vai carregar, né, tributos, taxas, etc., né, valores que não necessariamente justificam o retorno que a gente espera na educação, não justificam o retorno eventualmente na saúde, e a gente vai ter, né, ainda a participação grande, né, do nosso PIB ali, um número em ordem de grandeza, 30% é imposto, né? Então estamos financiando a máquina pública, certamente, né, quem ganha menos é sempre mais tributado, pesa mais, né, seja o imposto, o percentual desse imposto, né, relativo à renda, pesa mais para quem ganha menos, né? Então o IVA vai repetir esses passados, né? A gente vai olhar lá no texto e vai ver que a gente vai ter um carregamento do passado para o futuro, né? Não uma determinação de uma alíquota correta em cima dessa cadeia produtiva que eu te falei, né? E outro ponto, né? No setor de serviços, que não tem toda essa cadeia, a pessoa autônoma ali, o decorador, o cara que vai construir o ar, o motorista, o restaurante, o bar, né? Que é o próprio agregador de valor no serviço, ele vai ser tributado ali na cabeça, né? Ele não tem essa escala, então também o setor de serviços tende a sentir mais, né, com essa alíquota, mas, de novo, qual positivo, pelo menos na simplificação, melhor do que não fazer, sem dúvida, não quero ser o crítico aqui da reforma, melhor do que não fazer, mas certamente na história, né, a hora que a gente for olhar isso aqui, esse sistema nosso tributário, vai remeter aquelas aulas de história do feudalismo, do quinto, né, programas ali que são desconexos de um futuro que está vindo com tudo aí. A gente está aproveitando para fazer uma reforma que certamente não está olhando a próxima década, né? A gente está olhando a década passada pelo ponto de vista de arrecadação, infelizmente.